Uma saudação toda especial a você, meu irmão, você, minha irmã, que acompanha o nosso canal no YouTube e este quadro Vivendo a Esperança, que pretende ser uma reflexão sobre o Evangelho de domingo. A nossa intenção é ajudar as comunidades cristãs a refletir sobre o Evangelho dominical para melhor celebrar a Eucaristia em suas comunidades. Eu penso, sobretudo, aos milhares e milhares de ministros e ministras da palavra que têm esse encargo de, nas comunidades onde não tem sacerdotes, de ministrar a palavra, o pão da palavra tão importante para a nossa vida de batizados e batizadas. Sejam bem-vindos, espero que essa nossa reflexão possa de fato inspirar em vocês palavras acertadas para melhor apresentar o Evangelho de Cristo em suas comunidades. Neste domingo, o 25º do tempo comum, nos é apresentado o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Este trecho do Evangelho está bem dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 7, apresenta este patrão que sai em busca de operários para a sua vinha, em 5 horários bem diferentes, às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17 horas. Nós lembramos que em Israel a jornada de trabalho se estendia por quase 12 horas, isto é, do nascer do sol até o seu ocaso. Uma outra coisa importante é que nos primeiros operários contratados, o patrão estabelece um preço justo, aquele que era pago no tempo de Jesus. 1 denário, uma moeda de argento pelo dia de trabalho. Nos outros horários, o patrão não estabelece um preço com os seus operários. Apenas os diz que pagará aquilo que for justo. O nosso texto bíblico deste 25º domingo do tempo comum, Mateus 20, de 1 a 16, apresenta a parábola do patrão que sai em busca de operários para a sua vinha. O nosso texto evangélico está assim dividido em 3 partes. Dos versículos de 1 a 7, nós encontramos este patrão que vai às praças em busca de operários. No segundo trecho, de 8 a 15, se dá, portanto, a prestação de contas, o desfecho do nosso texto evangélico. E o versículo 16 é a conclusão, com a lógica do reino de Deus e não com a nossa lógica mundana. No primeiro trecho, portanto, notamos que este patrão sai em busca de operários em 5 horários diferentes. Às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17 horas. Nós recordamos que em Israel a jornada de trabalho se estendia por 12 horas, isto é, desde o nascer do sol até o seu ocaso. É justo notar também a retidão do patrão, que com os primeiros operários deixa acordado um valor preciso, 1 denário, uma moeda de argento, que na época de Jesus era o preço justo de uma jornada de trabalho. Com os outros operários, o patrão não estabelece um preço. Apenas os convida para a sua vinha e lhes diz: eu vos pagarei o que for justo. Este é o nosso primeiro trecho. São as primeiras indicações
para a nossa reflexão dominical. A segunda parte do nosso texto bíblico trata do desfecho da parábola, isto é, o momento da prestação de contas. Este patrão começa a acertar as contas com seus operários, começando dos últimos em direção aos primeiros. Aqui nós temos um aceno para a lógica do reino de Deus, que é completamente na contramão dos nossos padrões meramente humanos, das nossas regras. Este acerto de contas com os operários cria, nos operários de primeira hora, dois sentimentos. O primeiro, de pretensão. Ao ver que os trabalhadores de última hora receberam uma moeda, eles esperam receber mais, porque trabalharam por mais tempo. Ao receberem aquilo que tinha sido acordado, aparece então o segundo sentimento, aquele de indignação com o patrão. Este responde com justiça e bondade. Justiça porque diz: eu estou dando a vocês aquilo que nós acordamos. Portanto, é o preço justo. E bondade porque, mesmo com aqueles que trabalharam apenas uma hora, ele quis dar-lhes uma moeda de argento. Outra coisa importante de notar é o termo que o patrão se refere àquele operário de primeira hora que se fez porta-voz dos outros. O chama de amigo. E no Evangelho, neste contexto, não se trata de uma saudação cordial. No Evangelho de Mateus, este termo amigo aparece 3 vezes. Aqui, neste texto que nós acabamos de meditar, no capítulo 22, versículo 12, quando se refere àquele convidado que não estava com as vestes nupciais, portanto é convidado a retirar-se do banquete, e no capítulo 26, versículo 50, para se referir a Judas Iscariotes, o traidor. Portanto, este termo amigo é, na verdade, uma repreensão. Amigo, eu não fui injusto. Ou tu estás com inveja, porque fui bom. Concluindo o nosso texto bíblico, nós vamos encontrar aqui, como já dissemos, a lógica do reino que escandaliza. Escandaliza porque foge dos nossos padrões. Um Deus que não escandaliza não é Deus. Um Deus feito à medida do homem, compreensível, claro, lógico, não é Deus, mas são as nossas projeções. E Deus não é uma projeção humana. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta lógica escandaliza porque vira de cabeça para baixo a nossa lógica, o nosso modo de pensar. Nós batizados somos convidados a viver já neste mundo a lógica do reino de Deus. Eu espero sinceramente que estes pontos para reflexão possam ajudar na vossa leitura orante do Evangelho Dominical. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.